Oi, gente linda, estamos de volta. E aí, hoje nós estamos com nossa aula de ciências, ok? A gente está aqui com nossa aula de ciências e vamos abrir o nosso livro na página 62. A gente está dando continuidade, a gente já falou sobre a água, né? Sobre o ar. E agora a gente vai falar sobre o ambiente e a saúde da população, ok? Abre aí no teu livro e vamos fazer o acompanhamento dessa leitura na página 62. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive em grandes cidades. Mas muitas vezes eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações, né? Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e os riachos sejam canalizados, ou seja, são conduzidos por dentro de grandes canais ou tubulações, que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Veja uma imagem a seguir. Então é justamente o que a gente está vendo aqui. Acontece que tem prédios, né? Então ruas, avenidas. Então eles passam por baixo dos rios, dos riachos, né? Mostrando aí na foto aí em cima coloridinha, tá bom? Essa foto aí, ela tá mostrando que tem a foto A e a foto B. É o trecho da bacia do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, de 1930 e 2016 na parte B. Olha como ficou diferente, né? Na A ela tá toda assim, tá livre, né, na natureza. E na letra B ela foi toda, né, condicionada àquela situação para poder fazer parte da cidade, porque de um lado fizeram casas e pedestres e vias para carros. Então, respectivamente antes e depois da sua canalização para a sua construção das casas e ruas. A ilustração em detalhes do B mostra a canalização em tubos por baixo da terra, certo? Na letra B. Então, observe a foto do Rio Pinheiro em 1930 e 2016, como era o curso desse rio antes da sua canalização. Então, como eu até falei agora, né? Ele era cheio de... Muito bem, cheio de curvas, né? Aí, sobre as fotos, responda como ficou o curso do Rio de Pinheiro depois da canalização. Como foi que ficou? Ele ainda continuou sinuoso, ficou cheio de curvas. Ele perdeu essas curvas e ficou contínuo, reto, na letra B. E também as margens ficou do mesmo tamanho, largas, ou ele reduziu as margens? Então escreve aí para mim. Aí tem aí no outro a perguntinha: você sabe se a cidade em que você mora existe rios e riachos canalizados que correm sobre casas e ruas, como no detalhe da imagem B? Então é pessoal essa resposta. Com certeza, né? Tem muitos rios e riachos que correm por baixo. Então procura saber aí. Você acha que a água que usamos em nossas casas vem dos rios canalizados? Se não, de onde você imagina que vem? Então responde, essa resposta é bem pessoal. Vamos falar ainda um pouquinho sobre água. Agora a gente vai falar sobre água e saneamento básico, né? Que a gente já tinha comentado até em geografia, uma coisa puxa a outra, né? Saneamento básico. Então vamos aqui, ó, falar um pouquinho sobre esse assunto que está lá na página 63. Saneamento básico, ele é um conjunto que busca garantir as condições de saúde da população. Fazem parte dessas ações de tratamento de água, e a coleta de lixo e de esgoto e o tratamento de esgoto coletado, tá? Então é um conjunto, tá? De água, coleta de lixo e de esgoto. Nos locais de saneamento básico, as pessoas correm mais riscos nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças, né? Como disenteria, verminose. Isso acontece porque a população ela entra em contato com a água, com o lixo e o esgoto contaminado com organismos que causam doenças. Então, se a pessoa mora perto de um local, né, como eu já tinha citado em outras aulas também, que o lixo fica lá um monte de tempo para alguém ir buscar, né? Então, o que acontece? Faz juntar rato, barata, mosca. E essa mosca que está lá na rua, ela vem para dentro de casa, e se tiver alguma coisa destampada, descoberta, ela entra e fica lá pousando em cima da comida e vai poluir ali, vai contaminar. Certo? Então, de onde vem a água que usamos?
A água que chega em nossas casas, ela é obtida de reservatórios, certo? Como se chama esses reservatórios? Esses reservatórios são chamados de mananciais. Esses reservatórios eles podem ficar acima da superfície, como rios e lagoas, e represas e açudes, tá certo? Os açudes são os lagos construídos para acumular águas das chuvas e dos rios. Então tem gente que consome água do açude, que é aquela água da chuva do rio que fica lá canalizada. E a construção irregular de moradias nas grandes cidades, muitas vezes próximas às áreas de mananciais, tem causado muitos problemas ambientais desses reservatórios. Lixo, esgotos não tratados e acabam sendo lançados neles e contaminam a água que vai abastecer as casas, né? Então, tem saneamento básico, né? Não tem banheiro, aí faz em qualquer lugar, aí vai contaminar o solo, aí vai contaminar a água, que tem lençóis subterrâneos, são águas subterrâneas, que está perto do reservatório e vai contaminar, certo? Então, aquela água que está sendo consumida para se alimentar, para comer, para beber, ela vai produzir doença, porque a pessoa vai consumir, certo? Então, é por isso que é interessante a pessoa ter um saneamento básico adequado. Então, está mostrando aí o açude para irrigação São João, no Piauí, né? Uma foto de 2015. Tem a vista aérea regressa de bilíngue na área de manancial, na moradia do entorno de São Paulo aí também. Então, você vai responder também na página 63. O primeiro quesito: imagine que em uma cidade não há coleta de lixo nem tratamento de água de esgoto. Conversa com os colegas sobre as questões a seguir, responda no caderno. Então, não tem saneamento básico, não tem esgoto. Então, responda aí no caderno, que eu quero saber. Vamos conversar juntos. O que isso poderia acarretar para a saúde da população dessa cidade? Eu acabei de falar, né? Então, preste atenção aí, vai lá. Pode acontecer coisas que não são boas, coisas muito ruins, né? Então, você vai dar exemplo dessas coisas, dessas doenças que podem acarretar. O que poderia ser feito para resolver esses problemas, certo? Que tipos de coisas, tipo habitações poderiam ser mais adequadas? O que mais? Aí você vai escrever aí para mim que eu vou querer saber. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha ainda na página 64? Na página 64 tem um caminho da água até a sua casa, tá bom? Bora ver o que é que acontece. Tem a página 64 e 65, uma estação de tratamento de água. Eu já fui na estação de tratamento de água na época da Compesa, muito interessante, é enorme. Seria uma visita bem legal, que eu gostaria muito de fazer com vocês. Vocês iriam amar. Antes de chegar limpa a sua casa, a água dos mananciais é tratada. Isso é feito vamos voltar. Antes de chegar em sua casa, a água dos mananciais é tratada. Isso é feito, pois, mesmo parecendo limpa, essa água pode conter impureza e micro-organismos que causam doenças. Por isso, eles passam por uma estação de tratamento de água, onde se torna potável, isso é, própria para o consumo. No esquema a seguir, acompanhe o caminho que a água percorre saindo do manancial até chegar à sua casa. Lembra do manancial, né? Que é aquele reservatóriozinho de água que veio da chuva, que veio dos mares lá do rio. Então aí tem uma estação de tratamento de água, tá? Você pode até pesquisar aí também. Eu posso até mandar um videozinho aí para vocês darem uma olhada, bem legal, sobre uma estação de tratamento de água, que é bem interessante. Aí acompanhando aí, que eu quero que vocês leiam comigo. Aí no 1 tem a água é retirada do manancial, ó, tá vendo? Direto do manancial lá, bem... A água está sendo retirada aqui do manancial, que é justamente aquela água que foi represada, né, do rio. A água é retirada do manancial e, nesses casos, de uma represa e é levada para a estação de tratamento de água. Aí no 2, no caminho, atravessa grandes grades que impedem a passagem de materiais maiores, como galhos. Olha só, porque a água está ali. Tá represada, mas tá suja, né?
Aí no 3, a água é misturada com produtos químicos, como o cloro, para eliminar micro-organismos que causam doenças. Vocês estão vendo aí, passa por um tubozinho, né? Que já vai retirando algumas impurezas, mas não tirou tudo. Aí na 4, ela passa para retirar sujeiras menores, como água que recebe produtos químicos que passam por filtros. Aí depois na 5, ela já é filtrada e a água ela recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos nessas etapas. Também pode haver adição de flúor, tá bom? O flúor, que faz bem para os dentes, ele é adicionado na água que a gente consome, tá certo? Aí o número 6, a água vai para o reservatório e é então atribuído para as casas, distribuídas para as casas, escolas, prédios e habitantes. E no 7, chega a casa, o destino. A água geralmente ela fica armazenada na caixa d'água até ela ser utilizada, né? A pessoa tem água, caixa d'água em casa, que seria mais própria, tampada, para não dar dengue, né? Aquele o Aedes aegypti, o mosquitinho lá, não ficar lá contaminando. Então, segundo, o que pode ser retirado da água no segundo passo da figura acima, micro-organismo, areia ou folha. Então, lê direitinho o segundo passo, vê lá e responde. Mas tá bem legal esse esquema, né, gente? Eu gostei bastante. Vamos na página 65 pra gente ver o que é que ele tá falando. Aí tem um tratamento caseiro de água. Eita, dá pra fazer um em casa também, bem simples. Aí, ó, olha mostrando. A água que bebemos, ela sempre deve ser filtrada antes de ser consumida. Filtrada, tá? Tem gente que já compra água mineral, então ela não precisa ser filtrada. Mas essa água que você bebe da torneira, que ela vem direto da torneira, mesmo ela passando por todo esse processo, é bom ela ser filtrada. Então, a água que bebemos deve ser filtrada antes de ser consumida, em locais onde não existe estação de tratamento de água. Quer dizer, a da gente ainda tem tratamento de água, agora os locais que não tem. Então, é bom fazer isso, né? É fundamental tratá-la em casa, por isso a água deve ser fervida 15 minutos e misturada com cloro, que é distribuído em postos de saúde à medida indicada pelo agente de saúde. Eu vou botar qualquer cloro, uma quantidade, não. Hoje de saúde eles dão uma quantidadezinha, um negócio pequenininho assim, que a pessoa já vai para botar na água, em locais que a pessoa não tem água a tratar. O caminho até o esgoto, olha só, aquela água que vai ser desperdiçada, água suja. Após o uso da água que sai de uma casa, ela fica misturada com sabão, detergente, produtos de limpeza, fezes, urina e outros tipos de resíduos, né? Então, a água que não serve mais, não é a água que chega pra gente da estação de tratamento, não. Todas essas misturas do esgoto doméstico. Então, o esgoto doméstico, ela pode ser encaminhado para a estação de tratamento de esgoto, tá? Onde as impurezas são removidas da água. Após ser tratada, essa água é devolvida para os córregos, lagos e mar. Poxa, professora, mas não está suja? Não, porque é tratada. Já fui também para professora, foi para outro lugar. Já fui para uma estação de tratamento de esgoto também. Ah, mas não é um odor lá, não é horrível, né? Não. É bem interessante. São tanques enormes e realmente tem um tratamento bem interessante mesmo. No começo a gente vê aquela coisa bem cheio de espuma, poluída e tal, mas aí depois a gente vai vendo. Por isso que é bom a gente usar produtos biodegradáveis, com detergente biodegradável, que não vai contaminar tanto o meio ambiente. Vamos continuar lendo. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento e nesse caso ele é despejado diretamente nos rios e mares. Aí, né, já viu, né? Por exemplo, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas. A água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas à saúde. Então, jogar direto, como está mostrando aí na foto, uma espuma causada pelo despejo do esgoto no rio Tietê, né, em São Paulo. Então, por isso fica lá terrível. Então, aí está mostrando aí embaixo a estação de tratamento de esgoto, né? Creio que é isso, bora ver. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento, como a gente já leu, né? Aí tem, primeiro, a coleta de esgoto das casas é feita por uma rede de tubos, né? Vai pelos tubos que passam na rua. Então, no 2, o esgoto é levado até uma estação de tratamento
o esgoto é levado até uma estação de tratamento de esgoto. 3. Entre outros tratamentos, o esgoto fica parado no tanque, onde algumas partículas vão para o fundo sendo separadas. O esgoto, no 4, é transferido para tanques que são aerados e favorece a decomposição de material orgânicos por micro-organismos. E no ciclo praticamente saem as impurezas da água restante liberada no ambiente. Então essa água que ela é liberada aqui no ambiente não é como está sendo liberada nesse, seja de espuma. Olha a diferença quando ela está sendo liberada aqui. Totalmente diferente, né? Ela já está, né, pura, né? Então mostrando aí, tem o site, tem a fonte, tudo direitinho para a gente ver. Aí aqui tem a remoção da impureza da água. Bora ver aqui. Vamos ver aqui na página 66. Na prática, a gente pode até confeccionar um desse. Bora ver se a gente pode fazer até um desse experimento bem legal. O tratamento de água e de esgoto envolve uma série de etapas que deixam a água mais limpa. Muitas delas retiram partículas sólidas da água que se utilizam das diferenças entre partículas de água, que o processo você acha que são utilizados, que processos são utilizados nessa separação. Bora ver? Todas as partículas sólidas apresentam as mesmas características. Anote a resposta no caderno. Nessa atividade, vamos produzir partes dos processos de uma estação de tratamento de água e verificar como essa separação pode ser feita. Vocês vão precisar de um copo de água misturada com a terra, serragem e folhas secas, um copo com areia fina, um copo com cascalho ou pequenas pedras, um copo com carvão moído, uma garrafa de plástico transparente de 2 litros, um copo com algodão e uma colher grande. Então, olha, quanto ao carvão moído, peçam em um adulto que quebre um pedaço de carvão com um martelo de carne, né, sobre uma garrafa plástica. Essa é para o adulto que corte o fundo da garrafa como a imagem está mostrando. Aí vai dar para você vai ver todo o processo. Eu já fiz essa experiência. É bem legal, bem interessante. Você bota a água lá, ela tá suja, pega uma água suja, você bota. No finalzinho a água vai sair limpinha, não para consumo ainda, mas ela vai sair bem limpinha. Dá para você ver. Se você puder fazer, gente, faz em casa que vocês vão amar essa experiência. Eu quando fiz, eu gostei muito, achei bem legal, certo? Então bora lá ver. Aí você faz o experimento, você reúne com os 2 colegas, né? Você vai fazer em casa. Deixa em repouso com um copo de água, mistura a terra, secagem, folha. Tem o passo a passo aí. Após 2 horas de repouso, observa o que acontece. Aí com a ajuda da colher, retire os materiais. Você vai fazer tudo direitinho, passo a passo. E no sexto você vire a garrafa e o gargalo, como está mostrando. E assim, é bem interessante porque cada coisa é diferente. Com a pedra, uma mais grossa, outra mais fina, a areia. Então vai dar para quando a água passar, ela vai estar fazendo aquela filtragem passo a passo, tá? Aí vai pro 7, abre a torneira, você bota a água lá e por fim a garrafa sobre o copo vazio. Então faz a experiência e me responde, a página 67. Que materiais ficaram flutuando após o tempo de repouso? Que material ficaram no fundo do copo? Por que você acha que isso ocorreu? Aí vai lá me respondendo. Compare suas anotações sobre os aspectos de repouso. Depois transfira, faz o quarto, como ficou a água depois de tudo isso. Então responde lá e eu quero ver vocês fazendo essa atividade. Bem legal mesmo, quero vocês realmente realizando essa atividade, porque é uma atividade excelente, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar, ok? Então hoje a gente vai dar uma paradinha por aqui. A gente já falou sobre o ambiente e a saúde da população. A gente falou sobre saneamento básico. A gente falou também um pouquinho sobre
o caminho da água até em casa, né? A estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto. Esse experimento, que é um experimento bem legal. Depois a gente vai falar sobre reduzir o desperdício de água, lixo e saneamento básico, né? A gente vai depois ver e reduzir a quantidade de lixo também, para poder a gente começar o nosso capítulo, que vai ser nossa alimentação. Então, vai lá, a gente dá uma paradinha aqui na página 67 e eu vou ver se eu consigo um vídeo bem legal e faço outras atividades para a gente responder, ok? Vamos lá, até a próxima aula e estou aguardando vocês com as atividades que vocês vão postar. Fiquem com Deus.